Então, queria que você se apresentasse um pouquinho, Jorge, pra gente. Bom dia, eu me apresento como Jorge Paiva, nome artístico Manx. Como a Marta disse, né, sou professor, em geral envolvido nas disciplinas de quadrinhos, desenho, editoração, marcas, no curso de design. E estou nessa vivência artística, né, desde o começo da vida, praticamente. Desde os 7 anos eu descobri que eu gostava muito. E aí fui direcionando a vida sempre para esse caminho. Com o tempo, além das aulas, do trabalho como ilustrador também, fui descobrindo a tatu. A partir daí, eu fiz já tem alguns anos, né, que faço acompanhamento com a Marta. E aí, um belo dia, ela fala, vamos fazer um curso, né? Porque em todos esses atendimentos eu comentava dos mentores, de todas as viagens astrais, e muitas vezes eu apresentava o desenho, né? Uhum. E aí ela falou, vamos dar um curso sobre isso? Eu falei, eu já dou curso de desenho, né? Vamos lá, né? Eu sou professor, né? Trabalho com isso há bastante tempo. E a partir daí, a gente começou a desenvolver esse trabalho. Aí eu comecei também a aprimorar com algumas ferramentas, né? Como o Dragon Coaching e a apometria. E aí foi, inclusive, quando eu fazia as mesas para mim, aparecia o dragão da síntese intensamente, né? Que eu precisava juntar todos esses conhecimentos no meu processo, né? De captação. É algo que já está na minha vida há bastante tempo, né? Desde a faculdade, assim, já conhecendo os amiguinhos. Então, vamos falar com o seu mentor, né? Com o seu guia. E aí é um processo que é muito pessoal, né? Cada um tem uma conexão diferente, um processo de amadurecimento com o mentor. E acho que é isso. Ela agora conectando, né? Tipo... Não, na verdade eu tava procurando o Rainbow Dragon aqui. Pra mostrar. O dragão da síntese que ele tá falando é o dragão arco-íris. Então ele ajuda você a integrar, né? E às vezes, quando a gente tem tanta coisa, e principalmente quem é da parte holística, adora fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, você, né, agora como é que eu junto de uma forma que sou eu? Uhum. Então, o Rainbow Dragon tá ajudando o Jorge a organizar, né, todo esse processo. Mas ele mesmo, porque é muito engraçado, assim, o Jorge é peixes, né? Então, pisciano. Como bom pisciano, ele já tá depois do véu, além do véu. Mais do que muita gente, né? Já acorda além do véu. Então, quando ele vinha trazer as informações, eu achava bem interessante que eu falava assim, nossa, mas você está trazendo e traz com uma riqueza de detalhes que a maior parte das pessoas só fala assim, eu vi uma cor, eu vi né, lembrei só de uma mensagem. Ele trazia uma riqueza de detalhes que eu falava assim, uma hora você vai ter que trabalhar com isso também, né? Mas vamos afinando uma hora que você estiver pronto para isso. E foi interessante quando realmente estruturou para ele também estruturar dentro dele, né, esse processo. E ele não falou, mas tem o livro, né, que foi... O livro é praticamente todas as viagens astrais dele resumidas. E numa forma de quadrinho. E eu falei para ele, isso aqui é psicografia da imagem do que você via lá nos seus sonhos. Começou com esse quadrinho que eu falei, olha, você está trazendo o que você está enxergando depois do véu para as pessoas, né? Então, além, não é só a criatividade dele, né? Mas essa capacidade dele de captar essas informações de uma forma muito concisa, né? Muito construída mesmo, de fato, né? Então, eu acho isso bem interessante do movimento dele e de como traz depois, né, para as pessoas, e quando você traz essa informação para as pessoas, né? Total, faz muito sentido isso, né? E tem tudo a ver com o mapa dele, né, Dé? Conta aí pra gente, tudo dá uns spoilers. Depois que eu vejo o mapa e vou ouvindo a sua história, vai fazendo total sentido. Eu gosto muito de um autor que é o Ken Wilber, e ele fala que na vida é como esse dragão, a gente inclui e transcende, que é essa grande síntese, porque todo ser humano é uma grande síntese, é uma grande multiplicidade, e o seu mapa também representa isso. Então, quando a gente olha você pisciano, com o sol na casa de Virgem, que o mapa já está guardado aqui na minha cabeça, né? Eu vejo o mapa, eu tenho memória fotográfica. Então, o seu sol está na casa de Virgem, ou seja, você consegue dar concretude para toda a sua imaginação, para toda a arte, porque todo pisciano é muito artístico. Tem essa sensibilidade, essa intuição, e você conseguir harmonizar tudo isso também tem a ver com esse sol na casa de Virgem.
Outro aspecto que me chama a atenção do mapa é o ascendente em Virgem, regido por Mercúrio, que para quem está conhecendo a astrologia agora, Mercúrio é o planeta relacionado à comunicação. Então você percebe toda a integração, porque Mercúrio não faz uma coisa só. E muitas vezes nos meus atendimentos a pessoa entra em crise. Ué, como que eu faço agora? Porque eu sou múltiplo, eu tenho que jogar tudo pro lado, excluir as outras coisas para começar outra. Você poderia entrar numa crise. Agora eu vou desenhar mentor, eu vou ter que parar de ser professor. Não. Eu vou ser professor, eu vou desenhar os mentores, eu vou atender com o coaching Dragon, você pode ser tudo. E Mercúrio regendo seu ascendente, ele traz essa multiplicidade. E a lua dele em Sagitário, que rege também o conhecimento. Por isso, professor de faculdade. Por também, isso, né? professor de faculdade. E o outro ponto do seu mapa que me chamou muita atenção é os planetas na casa de comunicação. Casa 3 dele, que é de comunicação, 4 planetas lá. Então, não tem como você dissociar a sua essência de comunicar. Então, muito inspirador ouvir o seu trabalho e ter esse prazer de conhecer seu mapa, porque você está harmônico com essa essência. E para quem está ouvindo aí, é ter coragem de perceber que na vida é sobre incluir e transcender. Incluir e transcender. Não precisa excluir necessariamente, né? E achei legal que você falou esse lance da comunicação, né? Porque às vezes as pessoas acham que comunicar é só falar, né? Alguma coisa. E aí, como a Marta trouxe, né? O seu livro é uma comunicação. Você está trazendo, né? Uma mensagem de algum outro plano, enfim, que às vezes a maioria das pessoas não acessam. Então, né? Que nem você fez o desenho também, né? O Oráculo dos Orixás, né? Sim. Também surpresa para vocês. Enfim, depois a gente mostra. Também uma comunicação. Então, acho que um dos seus canais de comunicação, né, é o desenho, enfim, a imagem, né? Que eu acho incrível, porque não é um dos meus pontos fortes esse. Mas mais ou menos. Você tem o lado da arte nessa lua em peixes aí, né? Peixes aí, é verdade. Enfim, talvez seja, talvez eu descubra, tá, né? Tá desabrochando. Vai ter um workshop com... Vai vou lá, né? Vou fazer um workshop. Quando que é? Em março, né? Workshop? Vai ser dia 15 de março. A gente vai fazer o segundo, né? E veio gente que não sabia desenhar, não sabia nem o que era pôr a coisa no papel, né? Então, é uma técnica mesmo realmente bem sensível e que, para você também, depois, quando você começar a receber as informações, né, de mentor e guia, você também conseguir fazer os seus registros. Legal. Né? Então, não é só no sentido de, olha, só o Jorge sabe desenhar, então todos vêm desenhar com o Jorge. Mas é nesse aspecto também de desenvolver outros aspectos de comunicação, né? Luz, cor. Legal. Então, queria até que você falasse um pouquinho de como é essa comunicação por luz e cor, forma, como é que isso vem para você? Durante as captações, né, tem vindo uma série de aprendizados. Sobre a cor, principalmente. Porque a cor é vibração. E aí, quando a gente começa a relacionar a vibração da cor com a vibração do mentor, com o objetivo de criar um desenho que não é só um registro no papel, né, mas que, na verdade, ele tem ali uma série de camadas que são dimensionais, né? Aí você começa a entender que o desenho é apenas uma ferramenta, né, na verdade, e que a comunicação vai além do desenho. Ela tem enquanto o desenho funciona como ferramenta, a mediunidade vê como um caminho, né, para ser registrado ali pelo desenho. É um processo ali de comunicação que eu diria que é como a comunicação real, assim. Às vezes as palavras que a gente diz não é exatamente o que a gente quer dizer, mas a gente é compreendido. O desenho, então, como a Marta falou, qualquer pessoa pode desenhar o seu mentor, o seu dragão, e isso tem mais a ver com a expressão pessoal, com a vibração pessoal. É diferente você registrar um desenho que é uma captação e um quadro, né, que você quer colocar. Tanto que a gente faz os dois trabalhos, uma captação que é mais rápida, e um quadro, que aí é um serviço mais demorado, né? Eu peço um prazo, e aí eu afino toda essa captação mediúnica, toda essa leitura multidimensional para um desenho mais acabado, mais finalizado. Então, a captação rápida, ela às vezes não se apega aos detalhes, porque ela está mais focada ali na vibração, no que o mentor quer comunicar. E no que ele quer conectar, né? Nos aspectos que ele quer trazer para você. Lembrando que quando a gente trabalha em linguagem de luz,
Linguagem de luz é exatamente luz e cor. Então, às vezes, na luz e na cor que você vai trazendo informações que às vezes nem você tem consciência, porque vão em layers, em camadas que o teu racional não capta, mas a hora que você vê, começa a trabalhar em você. Eu acho muito legal essa parte de comunicar sem ser só as palavras, porque uma vez a Lily Wong, que trabalha também com comunicação de luz, ela fala que algumas palavras foram distorcidas pelo homem. Então, quando você fala amor pode ser uma coisa para você, pode ser uma coisa para você, só que quando tá lá o registro da energia, não tem como você distorcer. Então, eu acho essa parte de comunicar com luz e cor muito legal, porque dificilmente você consegue distorcer luz e cor. Né? E aí vem a questão da captação, que é legal também porque o mentor, em alguns níveis, ele é, na verdade, um aspecto seu mais sábio. Quero saber disso, hein? Mas agora, até aproveitando que isso que a Marta trouxe, né? Tava pensando aqui, quando que começou, assim, quando você era criança, você tinha algumas experiências? Teve algum... Dá pra compartilhar algumas histórias, assim? Porque às vezes as pessoas... Por que eu tô te perguntando isso, né? O pessoal que assiste, enfim, ouve a gente... As pessoas têm muita curiosidade, né? Então, de saber, mas... O que será que acontecia? Começou isso com quantos anos? Sabe, assim, é legal, eu acho, a gente trazer... Porque daí traz um pouco mais de realidade para as pessoas. Porque às vezes alguém passou por isso e não consegue identificar. Então, na infância... Tem algumas memórias, tipo sonho na nave, assim. Não, peraí, volta. Calma. Agora explica direitinho. O que é um sonho na nave? Como é que foi essa experiência? Eu tenho uma memória de quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, de que eu tava numa nave e que tinha uma mulher bem alta dirigindo essa nave. Não fui pesquisar a fundo, né? Mas eu já sinto que isso tinha a ver com outras histórias. Mas, assim, mediunidade mesmo, eu comecei a sentir na pré-adolescência para adolescência. Antes eu sentia energia, me questionava, mas acho que eu não tinha nem informação para entender muito que era isso. Quando chegou a adolescência, eu falei, pera, isso aqui parece que é alguma coisa que realmente está acontecendo, né? Que não é o mundo que eu conheço, todo o material, como estão me apresentando. Comecei a entrar em contato, né? Acho que o meu contato inicial ali com o mentor foi quando apareceu os deuses nórdicos para mim, começaram a aparecer, né, e principalmente Thor, que foi que abriu esse caminho, né? Eu acho que é legal falar isso, né, que às vezes o mentor, ele não vai do começo até o final da sua vida, né, e tem guias ali que vão direcionando a sua vida durante um tempo, de acordo com o aprendizado que você precisa adquirir naquele momento, né? Então você tá dizendo que a gente tem mentores, assim. Eu fico um período com um mentor para aprender alguma coisa, e aí depois pode ser que aquele mentor vai e vem outro. Alguns podem ficar com você até o final, mas né? Talvez a Marta explique melhor, né? Até no curso, você comentou, né? A diferença de mentor e guia. Tá. Na verdade, por exemplo, se você pega um mentor bem famoso, que é Emmanuel e Chico e Emmanuel, né? Na verdade, eles são uma unidade, eles são da mesma mônada, só que eles ficam nessa coisa de encarnar um, desencarnar outro, encarnar um, desencarnar outro. Esses são mentores que eles vão pro resto da vida porque eles têm um trabalho em conjunto juntos. Tá. Mas nem sempre a gente tem um Emmanuel na nossa vida. Nesse caso é o trabalho do Chico e do Emmanuel. Mas, às vezes, a gente tem essa questão que é o nosso supraconsciente, né, o nosso eu superior. E aí o eu superior, ele é algo que é intangível para a nossa racionalidade. Porque a nossa racionalidade precisa de forma, cor e explicação para entender o que é. Tanto que, como que os dragões chegaram no planeta? Eles falaram assim, a gente é uma energia, só que a gente precisa se apresentar para a humanidade. Eu não sou um ser humano como seres humanos. Então, eu preciso me apresentar de uma forma diferente que os seres humanos se apresentam. Por isso que dragão não tem forma humanoide. Porque eles não são humanoides. Então, eles falam, essa forma de dragão é legal. E aí, eles escolheram a forma de dragão exatamente para que a gente conseguisse entender como funciona mais ou menos a força deles. Porque a gente não consegue captar nas multidimensões tudo que eles fazem. Assim como a gente também não consegue captar nas multidimensões tudo que o mentor faz. Tá.
mas ele ganha uma forma, né, na hora da captação, quando ele ganha uma forma, parece que tangibiliza dentro de você essa energia do que só eu superior. Tá. Né? Então, por exemplo, um dos meus mentores, né, eu falo que eu brigo muito com os meus mentores, né, o pessoal tira sarro, mas o primeiro que se apresentou foi o Ashtar Sheran, né, o comandante de nave. Eu falo, mas a Ashtar é a comandante de todo mundo, eu quero um comandante diferente. E a pena branca foi a mesma coisa. Todo mundo tem pena branca, eu quero outro mentor. E aí foi a explicação depois, porque, na verdade, em outras dimensões nós já trabalhamos juntos, e aí, né, eu venho na expressão humana e através de mim que eles podem trabalhar. Assim, lá quando o Emmanuel só pôde trabalhar na Terra porque o Chico abriu esse espaço. Então, esse trabalho de mentoria, provavelmente quando você descobre quem é, né, tem forma, nome, né, endereço e tal, é porque você vai começar a fazer um trabalho mais profundo e você vai abrir mais espaço para que ele possa trabalhar junto com você. E você vai entender que são trabalhos que você já fez e já tem feito de alma. Então, por isso que o desenho do mentor, ele não é simplesmente, legal, fala aí, ela loiro, moreno, índia, né? Então, na verdade, ele vai te falar sobre a tua história estelar. Caraca. E essa questão das cores é importante justamente por isso, né? Porque traz essa vibração, como vocês estavam falando. E uma curiosidade também que me vem, Jorge, em algum momento você negou isso? Porque na jornada do herói sempre tem um momento que você acessa, você começa a acessar e não é meu mentor, não é comigo, sério que eu vou ter que fazer tudo isso? Você teve seu momento de negação, de medo? Porque é importante para quem está ouvindo, Sim. né? Porque nos atendimentos a gente percebe muito isso. As pessoas paralisam, tentam negar. Conta aí, quero saber. Quanto a mentor, você fala essa negação? Negação das habilidades, do trabalho em si, de você ir acessando essas canalizações. E lá atrás, mesmo com 7 anos, assim, quando você começou a ter as primeiras experiências, assim, em algum momento, pode... Acho que sempre, né? A negação. Quanto a negação, quanto à espiritualidade, talvez, né? Embora tenha toda essa leitura pisciana, né? De já meio que nascer conectado e vendo, a gente também é muito, muito flexível para ignorar, né? Então, assim... a gente tá lá batendo na porta e a gente fala, não é comigo, não precisa, dá para levar sim. No meu despertar, assim, começaram a acontecer muitas coisas no físico, né? E aí eram coisas que, de alguma forma, era inexplicável e assim, você tem que ir e aí você vai começando a aceitar, vai começando a conviver e entender melhor para onde você precisa ir, né? Quanto à negação com o trabalho, eu acho que também várias vezes ao longo da jornada, né? Aquele momento assim, será que eu não estou enlouquecendo, né? Será que realmente é isso? Aí vem aquela comprovação toda hora no físico, né? Que é uma coisa que a gente conversou. E aí, não é só com você, né? Começam a aparecer outras pessoas que falam coisas que, nossa, mas isso estava na minha cabeça. Como é que a pessoa está verbalizando isso sem ela saber, né? Então, é uma jornada o tempo inteiro, interna e externa, da gente ir compreendendo o que realmente está acontecendo, como a gente consegue se posicionar na vida internamente. Teve algum momento que você falou assim... de ficar louco, né? Isso que todo mundo se identifica com isso. Porque você tá ficando louco. Se você teve esse questionamento, é porque você tá no caminho... Você está se tornando a ovelha purpurina. Então tamo junto. A ovelha púrpura. Mas teve algo que você possa compartilhar, assim, algum evento, você falou assim, não, realmente eu vou parar porque não faz sentido, algo que você sente a vontade de compartilhar, assim, tem? Porque às vezes as pessoas ouvindo isso se identificam, sabe? E aí, tipo, elas podem falar, nossa, ele também passou por isso e hoje ele né, conseguiu juntar tudo isso e manifestar aí seus talentos. Acho que tem escolhas, né? Sim. Falei de ter essas respostas... muito no físico, né? Tem uma que é muito intensa para mim, que eu nem sei se eu já comentei com a Marta, mas teve um momento dessas vivências, né? Com Thor, bem no começo, que de repente eu estava
sentado, comendo meu lanchinho ali, né? E aí eu vi uma pessoa que era igual ele, como eu via, né? E aí, aquela coisa, será que eu tô doido? Eu vou chegar mais perto. Eu cheguei mais perto, fiquei olhando. De repente, eu via ele pagando ali, mas um dinheiro invisível. Eu falei, não tô louco, vou continuar seguindo essa pessoa. Aí, imagina uma pessoa de uns 20 anos perseguindo um senhor de uns 50. Aí, o que eu fui estratégico, né? Ele entrou numa porta do metrô, entrei na outra, falei, vou cruzar com ele. Fiquei olhando fixamente, falei, não, ele vai olhar pra mim, né? Não olhou pra mim. Eu queria uma confirmação, não tive uma confirmação dele. O legal, também o detalhe, né? O detalhe poético. Se ele realmente era Thor, cadê o martelo, né? Ele tava com a maleta na mão. Tava disfarçado. Não soltava a maleta. Tá dentro da maleta. Ia assustar muito, né? Ele andando no metrô com o martelo. Aí, quando eu saio do metrô, vejo um arco-íris enorme. Assim. Foi muito forte. Inclusive, as outras pessoas que tinham vivências, né, com os deuses nórdicos comigo, viram o arco-íris na mesma hora. Depois a gente comentou, falei, então, aconteceu uma coisa. Foi um momento de decisão ali, se eu realmente ia ter vivências no físico ou se eu ia ter uma vida mais normal. E aí eu escolhi ter uma vida humana, digamos assim. Foi uma escolha mesmo, né? E é isso. Acho que foi talvez um momento maior de negação, mas na verdade foi mais uma escolha de caminhos, né? Não sei se eu fiz a escolha certa ou errada, mas foi a escolha que a minha alma fez naquele momento. Nossa, que legal. Curti, hein? E é impressionante, né? A gente tá presente nos sinais, porque quando você tá aberto, o universo mostra. E naquele momento você estava presente para ver o arco-íris ter essa sensibilidade, né? E conta aqui pra gente como é que foi essa captação, Ju, porque, né, como vocês não estão sabendo, a Ju fez aniversário. Então a gente escolheu a Ju como cobaia, né, do Jorge. E aí eu queria saber de vocês dois como é que foi, como é que tá sendo essa conexão, explicar também como é que você faz esse trabalho da captação. Então, agora, né, consigo falar um pouquinho como aconteceu essa síntese, né? Depois do Dragon Coaching, ele entrou nas captações e aí eu venho usando bastante o pêndulo e a mesa dos dragões. A mesa dos dragões, principalmente, eu uso para fazer a limpeza das interferências. Então, sempre tem interferências, né? A gente faz um processo de meditação para conectar o mentor. E aí, se a gente não limpa as interferências, pode bater na porta não o mentor, mas um obsessor. Então, porque todo mundo escuta o chamado, né? Sim. Então, a gente tem que fazer essa conexão. Tá sempre nessa leitura de conexão para filtrar isso. Com a Ju foi bem tranquilo, porque, assim, não senti muitas interferências, já senti que estava bem alinhado, e aí, a hora que a gente começou a conversar, eu tinha acabado de fazer uma mesa. Aí eu falei, aproveitar, já vou fazer um teste. Aí eu peguei o pêndulo, aí eu ia perguntar alguma coisa, já veio, já escutei, que era alguém de Orion. Aí eu falei, tá bom, obrigado, né? Rapidinho. Já escutei o meu mentor falando. Aí a gente fez a mesa dos dragões, fez a meditação, e aí a partir daí a gente começa o desenho. Acho que isso depois vai dar para ver melhor, né? Com a filmagem. Eu tenho usado muito minha tabelinha de cores com pêndulo para ver a cor. E aí, quando você pergunta, por exemplo, o tom de pele, aí já vai dando ali pro azul, ó. Quando você vai perguntando a roupa, já vai direcionando, né? Então, eu percebo que eu vejo muito bem as formas, as cores, às vezes bate certinho, às vezes tem uma mudança do que eu tô vendo pro que o pêndulo fala, e aí eu vou ajustando. Então, é um processo sempre de confirmar as coisas com uma série de ferramentas para que a gente consiga fazer essa captação o mais fidedigna possível. Eu vou falar agora da minha parte, né? Isso aí, Ju, como é que foi pra você? Foi muito, ou tá sendo, né? Tá sendo o processo, porque até falei, né, eu tava conversando com o Jorge nesse processo, e aí a gente foi trocando, né, conversando um pouquinho. E como o lance das conexões, né? Tá tudo conectado. E aí o Jorge falou assim, a gente precisa, né, fazer uma meditação para poder conectar com o seu mentor e tal. E aí eu vou contar uma curiosidade, gente. Enquanto isso,
a Débora tava olhando e olhar o mapa dele, né? Então a gente tava... Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não percebe essa conexão toda. E aí a Débora lá montando o mapa e eu me conectando com o Jorge, assim, né, falando ainda por mensagem. Nem tinha feito a meditação. Aí eu falei assim, eu falei, nossa, o Jorge é pisciano, ele é ascendente em Virgem. E aí pensei na lua, tudo. Aí daqui a pouco a Débora falou assim, então fiz o mapa do Jorge, ele é pisciano com ascendente em Virgem. Aí eu falei, eu tinha pensado nisso. Aí foi a hora que eu pensei, acho que a gente já tá ali conectado. E aí quando eu fiz a meditação, foi muito legal, assim, porque aí eu relaxei, tava rotina normal, parei pra fazer. Aí até o Jorge me perguntou, você viu alguma coisa e tal? Eu não vi nada, né? Porque geralmente eu tenho uma sensibilidade, mas eu não vi nenhuma imagem, nada. Mas eu me sentia muito confortável, assim, sabe? Muito leve, muito tranquila. E aí foi gostoso, assim. E aí a gente foi conversando um pouquinho, né? Enquanto ele tava captando ali. E aí vinha algumas coisas, eu falava, e aí fazia sentido, né? A gente ficou ali nessa troca. Então, foi bem interessante o processo aí. Aí eu fui perguntando algumas coisas e tal. E aí, quando você tava falando agora esse lance, né? Tipo, seu mentor não é só desenhar o mentor, colocar o quadrinho na parede. Tem uma missão aí, né? Tem alguma coisa. Aí eu já fiquei pensando, já tô entendendo. Porque agora ele tem um nome, vai ter uma forma, ele tá se apresentando, então quais são as características dessa frequência de Orion, né? O que essa frequência de Orion traz e integra em você para manifestar. Então, assim como os dragões, quando eles chegarem, tomaram a forma de dragões para fazer esse trabalho, esse mentor também está tomando essa forma para que você possa trabalhar com ele agora de um outro nível de consciência, que não é mais só, olha, eu sei que você está aqui, eu estou ali, mas quais são as ferramentas, qual é a história por trás de tudo isso? Então, vai começar a trazer muita informação. Quando a gente tem no computador, quando a gente deleta, a gente perde aquele início e a gente não consegue acessar o restante. É como se você recebesse esse início de novo para reconectar o restante que estava perdido. Né? Então, é como se, de alguma forma, esse restante, através da frequência da cor e da imagem, ele vai estar falando com você ali e vai estar movimentando informações que não verbais. Então, é a informação energética que vai trabalhando no seu campo e vai trazendo essas informações de volta. Faz sentido. E aí foi muito legal, né? Eu presenciando você foi conectando vários pontos. Isso que foi legal. Só da presença do mentor, ela foi conectando muita coisa e ficou bem mais leve. Ela estava mais leve, assim. Ficou, né? Eu senti uma leveza. E aí foi interessante, que daí a gente lembrou que há uns meses atrás a Dé teve um sonho, né? Sim. Lembra disso? Falando em viagem astral. Eu sou pisciana também, né? Você estava envolvida no sonho. A gente tava lá, eu tive um sonho que eu fui para Orion e vinha eu não lembro a imagem, mas falava assim, você precisa mandar um recado pra Ju. E eu esqueci o recado. eu só lembro que tinha... eles falavam, vocês têm que saber que Orion tem duas forças. Uma da sombra e uma da luz. E você tinha que estar consciente dessa dualidade de Orion. E eu também, por algum motivo, né? Tô aqui, né? Nesse quarteto aqui. E na hora, aí lembra que eu dei um grito, que aconteceu alguma coisa no desdobrada, e aí a Ju me puxou de volta. Volta, dá meu recado. Mas ela não lembrou do recado. Mas enfim, mas eu só consegui lembrar disso, porque aí a gente entrou em contato com o mentor e veio tudo isso, enfim. Tá chegando. Antes de acontecer isso, a gente assistiu toda a jornada do Star Wars. Star Wars, que é a Guerra de Orion. E a Ju estamos conectando os pontos. Querendo até comprar os bonequinhos. Então, tava no campo. Tudo tá conectado. E, pra quem não sabe, no Reiki Xamânico Estelar, dependendo, nós trazemos a energia da tua família estelar. E no Reiki Xamânico, da Ju já tinha aparecido família estelar de Orion. Então, mas aí fica nisso, né? Daí depois eles começaram a se apresentar mais e trazer mais essa profundidade. Sim. Então, eu acho legal porque eles vão fazendo de um modo que você não tome consistência
e consciência. Sim. Né? Não é só aquela coisa assim, olha, tô aqui de Orion, legal. É como se você tivesse pegado uma coisa do McDonald's ali, legal, né? Mais um bonequinho aqui para coleção. Então, não é, né? Você vai entendendo a profundidade porque começa a falar com a tua alma. Sim. Né? Então, eu acho isso muito legal e vai trazendo mais informação sobre você. E aí a gente vai aprendendo como a gente já teve vidas não só nesse planeta, mas como em outros planetas também, né? Então vem essa jornada toda dessas histórias, né? E é legal que você está falando do reiki, né? Quando eu fiz o reiki xamânico estelar, né? Eu achei... Porque primeiro eu achei curioso o nome, né? E aí, quando eu fiz, eu lembro que pra mim era muito tranquilo, assim. Era uma conexão, né? Eu falei pra Débora, uma energia muito fluida. Só que às vezes é isso, né? Como o Steve Jobs fala, né? Eu adoro. Você só liga os pontos depois. Então... Ele tá me ajudando a ligar alguns pontos já. E o Jorge tá aqui, gente. Capitano mentor, vocês não... pintando. Durante o processo também, né? Uhum. A gente vai recebendo algumas mensagens e passando para a pessoa, né? Uhum. Então, uma das perguntas que me vieram durante o processo era a função dele, né? Assim, porque intuitivamente já veio, nossa, ele viaja bastante, né? Ele anda bastante por aí na nave. E aí eu perguntei se ele era um comandante, alguma coisa assim. Aí depois eu perguntei se era cientista, alguma coisa. Pareceu que sim. Aí perguntei se tinha alguma coisa a ver com geneticista, alguma coisa assim. Porque tem uma coisa assim de Orion, né? Uhum. Aí falou que não. Então, mas ele trabalha com tecnologia. Então, é possível aí que você faça uns downloads de aprendizados aí, de coisas que talvez não tenham ainda na Terra, né? Isso já estava vindo, sim, para a Ju, né, que eu convivo, porque ela estava, ideia, vamos ver um curso de inteligência artificial? E não tem como, minha cabeça de astróloga, eu fico aqui pensando, no seu mapa, por exemplo, quando você olha a sua comunicação, tá junto com o planeta que rege a comunicação, a tecnologia, que é Urano. Então, o Mercúrio dela é conjunção exata com Urano. E essa questão de viagem astral, né? Para quem não sabe também, que às vezes vocês estão ouvindo, como que funciona isso? Pelo mapa também dá para ver quem tem mais facilidade de fazer viagem astral. Isso essa marca de Urano tá no Marte do Jorge, no meu. Então, piscianos que, né, desdobra. Isso também dá para ver no mapa. Essas informações estão chegando na toa mesmo. Porque faz muito sentido, sua essência... Tem muito forte essa questão com a tecnologia. E eu tenho facilidade, é engraçado isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você faz isso? Tipo, eu fui lá e aprendi sozinha, né? E a tecnologia é uma coisa que pra mim realmente é fácil, né? De desenrolar, assim. Como é amoroso o processo, né? Não precisa ter medo. Esse movimento de Orion, quando a gente ficou vendo a constelação, vai mais de um ano. Uma curiosidade também para as pessoas. Acho que é legal isso, né? É um processo. Que a Marta falou que chega, eles fazem de um jeito consistente para trazer consciência. E aí a Débora falou, e amoroso, pelo menos para mim foi. Que foi muito interessante, que mais ou menos quase um ano atrás, eu tava no interior, na casa da minha mãe. E aí eu fiquei fixada, até contei isso durante o processo pro Jorge. Eu fiquei fixada no céu, numas estrelas, assim. Aí eu olhava e falava, Dé, olha aquilo ali, né? Tem alguma coisa. E aí eu peguei o aplicativo e coloquei, né? E aí quando eu coloquei, era Orion. E nós ficamos tipo uma meia hora fixada, né? Eu falei, bom, tem alguma mensagem. E o sonho que a Débora teve foi no dia seguinte disso. Então, só curiosidades. Foi um desdobramento, né? Enfim. E o processo, ou seja, do mentor chegar agora, já começou há um ano. Já estava vindo. Ou mais, né? Que eu não lembro, né? Se você for puxando, vai conectando mais pontos, com certeza. E aí, Jorge, ele é azul? Tem alguma frequência no azul? Como é que... Conta aí. Então, ele tem mais um pouquinho. Essa pele mais azulada. O uniforme é mais escuro, né? E aos pouquinhos eu estou escurecendo, né? Porque na aquarela a gente começa com as cores mais claras e aos poucos a gente vai trabalhando as sombras também, né? Uhum. Na verdade, a gente trabalha muito mais o volume do que as sombras, né? Até uma das coisas que a gente estava comentando com a Ju antes da captação, né? Que ela começou a perguntar algumas coisas.
principal, talvez, coisa que eu tenho focado durante as meditações é me posicionar como um fotógrafo, né? Porque quando você projeta, a visão é todos os lados, né? Aí você fica flutuando, aí você... como é que eu faço o nariz assim? Como é que eu faço aquele detalhe e tal? Então, eu tenho tentado focar um pouco mais na tridimensionalidade, né, do corpo material. Na projeção. Quando a gente está em projeção, né? Não, mas engraçado, na primeira turma que teve da captação, teve um aluno do Jorge chamado Dawan. E foi muito engraçado a relação dos dois, porque eles trocaram, né? Então ele estava vendo, acho que você estava vendo uma coisa, ele estava vendo outra. Aí o Dawan estava vendo um zoom de um pontinho que o Jorge fez uma cobra. Então, assim, ele estava vendo uma escaminha. Eu conversei com ele essa semana, né, esse caso que a Marta está comentando, eu estava desenhando o mentor dele e ele estava desenhando o mentor dele também. Aí ele desenhou a cobra, eu estava desenhando a cobra também, isso sem ver, né? Aí, de repente, minha esposa falou, vocês estão desenhando a mesma coisa? Aí eu falei, não, eu estou desenhando o mentor, eu nem me toquei que ele estava realmente desenhando o mentor dele também. Aí... Essa semana eu conversei com ele, ele descobriu que é filho de Oxumaré. Temos amiga aqui, dele, Oxumaré se cadê? apresentou. Que lindo. E aí ele tava todo feliz, mandou foto. Sim, nossa. Do momento, né? Olha, eu já tô misturando a água do pote de pintar com a água de beber. Vai beber água com tinta. Gente, não façam isso, não bebam água com tinta. Momento pisciano. Momento pisciano. Que legal. Então ele descobriu o orixá dele que se apresentou. Mas é que o mais engraçado é que o Dawan desenhou um detalhezinho e ele desenhou, né, quando ele fala desse zoom, ele desenhou o maior. Então aqui, né? foi muito bacana. Acho que é esse aí. Esse aqui, né, Jorge? Desenhou? Isso. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um spoiler de um oráculo dos orixás que o Jorge fez. Então esse aqui é o Xumaré que ele falou. Muito lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. E aproveitando que o Jorge está aqui, eu não sei quando você está assistindo, né, ouvindo o nosso podcast, mas enfim, no dia 14 e 15, né? 14 e 15 de dezembro, todos nós estaremos lá na Mystic Fair, então essas carinhas conhecidas. O Jorge vai desenhar, né, Jorge, o mentor, então quem quiser ter essa experiência... Lá acho que vai ser um pouquinho mais rápido o processo, né? Porque pelo volume de pessoas. Mas, enfim, vai poder conhecer o Jorge pessoalmente. Comprar os desenhos dele também. Comprar os desenhos, fazer quadrinho. O que mais vai ter, Jorge? Então, a gente vai levar quadrinhos, marcador de página, esse livrinho agora dos orixás, mais uma série de coisas que a gente tá... Algumas surpresas. Se você quiser também depois marcar para fazer uma tatu... Isso. É verdade, tem isso mesmo. A gente trabalha bastante com desenho autoral, né? E aí, símbolos, né? Se tiver alguma conexão com algum símbolo, quiser que a gente desenvolva alguma coisa relacionada ao símbolo, mentor. Eu tenho... Todas as tatuas que eu tenho no meu corpo são relacionadas à espiritualidade. Então, sempre ligado a um grande aprendizado, a um mentor que está comigo. E aí tem todo esse processo, né? De ativação da energia, de movimentação. Inclusive, eu decidi ser tatuador depois que eu fiz a primeira e senti os efeitos disso em mim. Interessante. A primeira foi um Triskel no peito. Aí... Com o tempo, isso fez uma série de mudanças na minha vida, movimentou. Uau. Com o tempo você vai descobrindo, nossa, mas isso tem a ver com vidas passadas também, né? Tem a ver com outras conexões que a gente resgata, né? Buscar todo esse cuidado também, porque tatu é pra sempre, né? Então, a gente faz toda essa busca aí para ver se isso realmente deve ser conectado com você por toda a sua vida ou se é apenas um ciclo, né? Porque, assim, mesmo sendo tatuador, eu falo, não vale a pena você fazer um símbolo que é muito forte, que talvez seja só
importante para você naquele momento, não para toda a sua vida, né? Tatu é eterno. Quando for permanente, beleza, mas quando for transitório, né? E das coisas que o Jorge faz as milhares, ele é acupunturista também, então ele vai escolher junto com você o lugar para não pegar o meridiano, ou se é para pegar o meridiano, então é para pôr lá no ponto, né, Jorge? Sim, tem uma série de leituras, né, dessa relação com acupuntura e tatu, né? Alguns acupunturistas acham que não faz grande mudança, né? Outros acham que faz. Eu acho que faz até um determinado ponto, né? Acho que tudo influencia, a gente tem que levar em consideração. E aí tem áreas do corpo que você vai movimentar a energia mais de um jeito ou de outro, né? Sempre também que eu vou fazer uma tatu, eu vou fazendo essa leitura, às vezes também converso com a Marta antes. Será que eu faço? O que você acha, Marta? Testa. Agora de aluno, né? Agora não dá. Antes do Dragon Coach, né? Sempre perguntava. E aí a gente vai buscando essa relação, né? Do bem maior, do que realmente vai te conectar com o seu ápice, né? Da autoexpressão. Eu vejo a tatuagem como algo muito específico e realmente quase um chamado. Então, por exemplo, a minha irmã, ela tem uma Isis na perna, mas existe um motivo por ela ter desenhado, né, a reconexão com o sagrado feminino, né, de tirar o que estava prendendo na perna dela, que não deixava ela, né, expressar o feminino dela. Então, eu acho que para ela, e aí também, né, todos os vasos que correm lá, é uma lembrança dessa frequência do feminino que ela estava buscando. Então, para mim, eu acho que sim, tem, mas depende dessa coisa que tem que ser uma coisa ou transitória ou que é permanente. Não, eu quero ter a Isis comigo e ela vai comigo. Eu quero ter o do dragão comigo e ele vai comigo. Os dragões, eu não acho necessidade ter que tatuar. Mas tem gente que gosta, né? Do que mais tem é tatuagem de dragão, então, né? eu ia te perguntar, porque eu tô lembrando de várias pessoas que eu conheço, assim, tem alguns amigos e alguns que eu já vi, que as pessoas desenham, né? Tipo, no braço inteiro, nas costas. Será que tem alguma questão também inconsciente, assim, tipo, de trazer essa energia? Sim, aí para aquela pessoa, provavelmente, ela tá precisando integrar, porque existe algo que ela se sentir mais frágil, menos empoderada, né? Então, aí é uma coisa de lembrete dessa energia, né? Mas os dragões não sentem que você precisa tatuar eles no corpo deles, porque eles falam assim, você já é só acreditar. Sim. Aproveitando a deixa, falando disso, né? Porque às vezes as pessoas acham que vão fazendo as coisas sem saber o porquê, né? E a gente sempre fala disso, né? Principalmente nesse caminho da espiritualidade. Eu lembrei agora, assim, de alguns símbolos. Que você falou, tatuei no meu peito e percebi que mudou minha vida. Eu acho que às vezes as pessoas não fazem essa relação, né? Por exemplo, vou tatuar, sei lá, uma chave, uma âncora. Qual o impacto disso, Marta? Vamos causar um pouquinho aqui, vai. É porque o Jorge tá ali, ó, no processo. Então, me veio essa intuição agora de te perguntar sobre isso. Quer falar? Eu quero só falar como tatuador e como também ligado a esse assunto místico, né? Eu vejo algumas tatus na internet, me dá um nervoso. Eu falo, não faça isso, não. E aí tento orientar isso para os meus clientes também, né? Tá. Aí... É porque às vezes vira moda, né? É importante, eu acho, a responsabilidade do tatuador nesse momento de receber a pessoa que está querendo fazer a tatuagem, porque realmente é para a vida toda. E o que é aquele símbolo, como a Ju trouxe, né? Jung fala muito sobre os arquétipos. Então, uma chave é legal, você está abrindo caminho. É um arquétipo da chave. Isis, que tinha a ver com o feminino. Então, é pensar, se conscientizar bem o que é aquela imagem vai representar enquanto arquétipo e o que aquele arquétipo significa para você. Porque pode gerar um movimento bem positivo, como às vezes você pode ter que trabalhar alguma sombra. Aí o Jorge pode responder melhor, assim, o que você já presenciou quando você atende alguém que quer fazer uma tatuagem. Muito importante esse espaço, né? Você tem a parte do corpo, porque trabalha com medicina chinesa. Tem a parte do desenho e toda essa sensibilidade. Um olhar extremamente afetivo para quem você atende. É um diferencial, porque as pessoas, quero fazer tatuagem, e aí? Muitas questões que envolvem, né? E eu vou falar um pouco da experiência pessoal. E aí eu faria um questionamento para quem quer tatuar
determinado símbolo? Porque ele envolve transformação, mudanças na sua vida e responsabilidade também. Você está preparado para assumir a responsabilidade de carregar aquele símbolo? Porque ele vem, por exemplo, Saturno. Você está preparado para colher tudo que você está plantando? A minha tatu, que é o Círculo de Fadas, está preparado para ter a responsabilidade de seguir os ciclos e as estações? Então, é um compromisso, né? Então, se não está preparado para assumir, é melhor não fazer. Ou às vezes tem aquela tatuagem que você quer marcar um ponto de mudança na tua vida, né? Então você separou, você, sei lá, né? E aí eu acho também legal, que é um pontinho lá de você lembrar que fala assim, olha só, consegui, superei. E aquela tatuagem lembra isso, né? Agora só... eu não gosto, gente, não tatuem letras japonesas se você não sabe o que significa. Tem isso também, né? Porque muitas vezes tem gente que tatua a letra japonesa, mas a letra japonesa, ela também tem muito significado. Então, por exemplo, tem gente que tatua o ki. Meu, que é energia vital, você vai estar botando energia vital naquele ponto, assim, tipo, vai movimenta muita coisa. Então, eu não recomendo, acho que agora já nem tanto, né? As pessoas não tatuam mais tanto letras japonesas, mas teve uma época que o pessoal tinha esse frenesi. 2000, né? Nos 2000. E aí, até um pouquinho mais depois, né? Principalmente coisa dos animes. Então, aí o pessoal queria tatuar o Pikachu, queria tatuar os bichinhos. Então, você fala assim, gente, mas você vai ficar com o Pikachu até os seus 60 anos de idade? O tempo vai passar, lembra disso, né? Então, essa é a pergunta que a gente faz. Então, se você não entende também dos ideogramas, né, ali, da energia, da força dessas, eu também não recomendo tatuar. Só se realmente é algo que ali tem muita conexão com você, com quem você é, com a tua história, e você fala assim, não, eu preciso, é importante porque eu preciso dessa transformação no meu campo energético. Aí eu acho que é legal. Mas se não, por exemplo, entre irmãs, as irmãs gostam de né, ter lá, acho legal, não acho que a nossa condenar, não deixar fazer a tatuagem das irmãs, né? Mas precisa ter um propósito, né? Tudo eu acho importante ter esse propósito, porque esse propósito vai estar conectado com você o resto da vida. Sim. E é físico, né? Corpo. E a importância de procurar um profissional que tenha esse olhar, essa presença, esse conhecimento de trazer a responsabilidade em todos os níveis, né, Jorge? Jorge tá ali, gente, concentrado. Ai, meu Deus, eu tô aqui também, ó. Eu tô só de olho ali. É uma responsabilidade dos dois, né? E eu nunca tive o caso de negar um trabalho por conta disso. Mas eu não, em qualquer área de atuação que eu faça, eu não vou fazer nada que não esteja conectado com o que eu acredito, né? Sim. Ainda mais algo que não dá pra desfazer. Né? Até dá, né? Mas é muito mais doloroso tirar uma tatuagem do que fazer uma. E mais caro também, E bem mais caro, com certeza. Ô, Jorge, e aí agora voltando aqui pro mentor. O processo, né? Geralmente você finaliza, ou você... Depois você... Vamos supor, a pessoa está fazendo um mentor com você, né? E aí você já entrega quando termina, ou não? Ou depois você acaba e aí... Então, eu tenho feito as reuniões muito por reunião online mesmo, né? Tá. Então, em geral, eu faço o desenho e depois envio pelo correio. Então, mando uma foto. E aí, são 2 serviços. O primeiro é a captação rápida, que em geral demora 1 hora, entre meditação e desenho. E aí é um desenho mais esboçado. Não tem uma preocupação em finalizar os detalhes, em tá totalmente nítido a imagem. Aí, quando a gente faz um quadro, aí a gente vai alinhando isso para ficar mais nítido. E aí, isso é exposto, virar um objeto não só de conexão, mas um objeto de decoração também. Legal. E eu vou contar uma curiosidade, né? O Jorge fez, né, a captação e tal, e aí foi muito legal, porque ele me mandou a foto da primeira captação. E aí ele mandou a foto já depois que ele já tinha feito um trabalho. Aí eu até mostrei pra Débora, falei, nossa, olha que legal, esse aqui parece que ele tá de frente. Era uma imagem que eu tinha dele. Quando ele mandou a segunda, já tava o rosto desenhado, assim, ele de lado era completamente diferente do que eu tinha visto, assim.
E aí, né, do esboço que ele fez, e agora ele tá aqui finalizando. Mas foi muito interessante, eu achei bem curioso, assim, que daí me veio isso que ele falou, que quando ele projeta, né, ele tenta se colocar no lugar ali de fotógrafo para poder pegar a melhor imagem, enfim, as impressões, né, dele. É diferente quando você cria uma ilustração em que você está focado, por exemplo, em símbolos, né? Então, quando eu penso em produtos religiosos, eu foco principalmente nos símbolos. Claro que ali tem as minhas vivências também, né? Não tem como separar o artista, o ilustrador da pessoa. Quando eu vou fazer a captação, o foco é muito mais o que eu estou vendo, o trabalho mediúnico, do que trabalhar com símbolos, né? Então, por exemplo, se eu lanço um produto dos orixás e eu faço um Oxóssi, que é a minha leitura de uma vivência que eu tive, talvez ele não se conecte tanto com a maioria das pessoas. Então, quando eu desenvolvo um produto, eu tento fazer essa ponte entre as vivências, todas as vivências em que eu vi o orixá e também os símbolos que estão nas pessoas, como elas entendem o orixá. Porque, às vezes, a nossa leitura pessoal é um pouco diferente, né? Por exemplo, Thor. Eu sempre vi ele muito parecido com um camponês, né? E talvez não seja a leitura principal. Se a gente pegar o Thor da Marvel, por exemplo, com armadura, com capa, as pessoas nem reconheceriam, né? Talvez achassem uma leitura mais simplória, né? E aí, como a gente estava falando, é uma comunicação, né? Então você tem que falar ali na comunicação que as pessoas também vão entender, né? Exato. Então, eu tenho que nivelar essa comunicação dependendo do produto, do público, com quem eu estou falando, né? Legal, muito bom. Jorge, deixa suas redes sociais, quem quer te achar, onde te acha. Então, procurando Jorge Paiva, em geral você vai achar lá no Instagram, ou coloca Jorge Paiva Ilustrador no Google que você encontra. Acho que isso é fácil. Mas meu Instagram é Manxwater. Manx, M de Maria, A-N de navio, X, e water, água em inglês. E com certeza também está no link do YouTube, então só vocês acessarem e encontrarem o Jorge. E estamos indo para a reta final, né, Martinha? Encerrando aqui, espero que vocês tenham gostado, né? É um assunto que eu fico muito animada de conversar e falar exatamente porque tem essa coisa de novas linguagens, porque o pessoal acha que os seres estelares, eles vão chegar fazendo assim, né? Quero paz. Amigo! E, na verdade, eles estão chegando de outras formas. Às vezes em formatos de mandalas, eles em formatos... Então, a gente precisa ampliar a nossa possibilidade da percepção deles e, de alguma forma, também integrar para tangibilizar. Então, assim, eu sei que você está aqui, mas o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer comigo e, né, com o planeta? Então, é muito legal. Próximo episódio vai ser... Rufem os tambores. Surprise! Surpresa, né? Mas... assistam o próximo episódio também, vai ser bem legal. Falando também de espiritualidade, conexão, principalmente de trazer um pouco como é que foi, né, essa conexão dos nossos convidados com a espiritualidade, como que eles lidam com isso. Porque a maior parte das pessoas hoje, elas têm a ideia de que espiritualidade, então eu tenho que ir no centro, ou eu tenho que ir agora na igreja. E eu acho que a espiritualidade hoje, ela é muito mais que isso. Sim. E você se permitir ser muito mais que isso pode ajudar você a expandir mais e realmente encontrar caminhos onde você pode se expressar nesse lugar. É isso aí, só para reforçar então, quem quiser nos encontrar na Mystic Fair, 14 e 15 de dezembro. E estar em permissão para que você amplie esse olhar e aguce essa percepção de perceber seu mentor, deixar que ele chegue, se abrir. E vamos adorar receber vocês na Mystic Fair.
Dias 14 e 15 de dezembro. E quando que é mesmo um workshop com vocês? Em março de 2025, certo? 15 de março de 2025. Quiser já participar da turma, a gente faz a meditação de conexão, depois a captação. É muito legal. É um dia inteiro que a gente vai estar lá e você acha que você não vai sair desenhando. Você sai desenhando, sim, e bastante. E um céu bem intuitivo, né? Durante o sol em peixes. Então se abram aí para conhecer mais. Jorge, quer falar um recadinho final para a gente fechar? Recadinho final, faça o nosso curso. quem sentir esse chamado, né? Eu sempre vejo que essa relação com o mentor é realmente sentir o chamado mesmo, né? Então, se sentir o chamado, estamos aí para servir, né? Muito bem, então até o nosso próximo Energias Estelar. Até o próximo. Obrigada, gente. Um abração para todos, com muita Gratidão. alegria!